Eu sou Fabi Donato, eu capacito empregadas domésticas e hoje eu quero falar com você sobre por que a sua empregada doméstica não consegue manter a casa limpa e organizada. Quando você me fala, ai Fabi, minha empregada doméstica não está sendo assim caprichosa, ela não está conseguindo manter a casa limpa, a organização dela não está tão legal. E aí eu pergunto aqui para você, como que é essa sua referência de casa limpa e organizada? Quando você fala para sua empregada doméstica manter a casa com uma certa organização, o que você está falando? Você quer que ela faxine a casa todos os dias? Você quer que ela mantenha a casa com o tapa ali minimamente organizado? Aquelas atividades diárias, como que elas são? Limpa a casa, faxina cada um cômodo por dia, né? Aquelas atividades básicas de passar pano na casa, tirar lixinho de banheiro. Então, assim, você precisa ter claro para você o que é uma casa limpa e organizada. Quais são as suas prioridades com relação a essa organização? E aí sim, você vai ter com essa ideia do que você quer de casa limpa e organizada, como que a sua empregada doméstica vai conseguir manter exatamente o que você está pedindo e se ela vai ter condições e habilidades técnicas para entregar um serviço que você está pedindo, tá? E por que eu falo isso daqui para você? É importante você ter essa ideia mesmo e essa noção do que você quer de casa limpa e organizada para poder cobrar da sua empregada doméstica o que você está buscando. E quando eu falo isso, eu tenho aqui, né? Como eu dou aí aula para muita empregada doméstica, eu converso muito com elas, elas me relatam que para elas nem sempre é claro o que ali elas precisam fazer, como elas precisam se organizar. Então a gente tem aqui duas questões que que eu posso falar com você. Eu tenho empregada, você pode ter aí uma empregada doméstica que está começando com você agora, e você pode ter uma empregada doméstica que já está com você há mais tempo, né? Essa empregada doméstica que está começando agora, ela precisa de uma orientação, ela precisa de um norte e saber o que você gosta, como que são os hábitos da família, para ela ir se adaptando e se ambientando ali no seu lar, na sua casa, onde é o ambiente de trabalho dela, para ela entregar para você um serviço que você está buscando. Quando você já tem uma empregada doméstica que está com você há mais tempo, essa empregada doméstica ela já conhece os hábitos da família, ela já tem mais ideia do que você gosta, o que você não gosta, e nem sempre o que você gosta está assim, claro para ela, no sentido dela saber como que você tem ali essa ideia de organização e essa ideia de casa limpa, tá? E isso daqui fica muito claro para mim quando eu converso com essas minhas alunas, com as empregadas domésticas, e que elas me relatam, sim, tanto as que estão chegando, quanto as que já trabalham há mais tempo né, nas casas das famílias, que elas têm ali uma. Lógico que para quem está chegando é mais difícil no sentido de delas terem realmente que entender como que funciona a sua casa. Agora, para quem já está na sua casa há mais tempo, essa empregada doméstica, às vezes ela começa ali a fazer as coisas meio que no automático e ela não presta tanta atenção e ela não se liga tanto com relação à organização e ao planejamento que você está buscando. Ela faz um serviço bacana? Faz. Ela até faz um serviço bom, mas não na qualidade que você gostaria. E aí sim você fica com essa impressão de falta de organização e com essa impressão de casa que não está tão limpa, tá? Então, aqui eu quero deixar para você, com relação a esse primeiro tema, sim, é importante. A primeira coisa que você precisa saber e ter claro para você é o que eu estou buscando, eu como patroa, de uma casa limpa e organizada. Quais são as referências que eu tenho
para passar para a minha empregada doméstica, para que ela tenha ali claro para ela também como que ela vai me entregar esse serviço. Então, pensa aqui, coloque você em primeiro lugar, o que você busca quando você quer uma casa limpa e organizada, tá bom? E depois eu pergunto para você, quando você pensa também de uma casa que não está tão limpa e organizada, o que pode estar vindo aqui dentro dessa falta de organização? Será que é a empregada doméstica que não tem tempo de terminar o serviço dela e aí ela não entrega o serviço do jeito que você gostaria? Será que essa empregada doméstica ela está com tarefas acumuladas? Ela está sobrecarregada? Então, isso tudo também traz essa sensação de casa que não esteja limpa e organizada. E aqui vale você pensar o seguinte: do mesmo jeito que você, patroa, né, precisa ter claro quais são as suas referências e o que você busca de uma casa limpa e organizada, você precisa ali entender e lembrar que a sua empregada doméstica, ela precisa ter referências. Para ela te entregar o que você está buscando, quais são as referências que ela tem? E aí eu te convido a fazer uma reflexão. Primeiro, ela tem de onde ela já trabalhou há um tempo atrás, quais eram as referências que ela tinha, aliás, quais são as referências que a sua empregada doméstica tem com relação à organização. Como que é a organização na casa dela? Como que é a organização dela com relação às casas que ela já trabalhou? Será que ela tem essa referência das famílias que ela já trabalhou, que são as mesmas da sua família? E aqui eu já te digo, é muito difícil os hábitos das famílias serem os mesmos e as referências que ela tem serem as mesmas que vão agradar aí e que vão atender às suas necessidades. Então, é muito importante você ter aí como base e ter ideia de quais são realmente as referências que a sua empregada doméstica tem com relação à organização e à limpeza. E eu falo aqui dessa questão porque alguma coisa, pensa de algum curso que você fez, até alguma coisa que você viu na internet e que você aprendeu alguma coisa nova e que você fala, nossa, olha isso daqui, como que eu nunca pensei nisso? E que é algo que você fala, nossa, isso aqui vai me ajudar demais, isso vai facilitar muito algumas questões aqui da minha organização, enfim, do meu trabalho, do que você está buscando, né? Dos seus pensamentos, enfim, do que você está buscando ali. Então, quando eu falo isso para você, é para você pensar também que a empregada doméstica também tem essa sensação do, nossa, que bacana eu aprender e eu entender referências de como manter uma casa limpa e organizada. E eu falo aqui outra coisa para você. Quando a empregada doméstica, algumas, eu não vou generalizar, não estou falando de todas, mas eu tenho sim aqui uma grande parte, né, das patroas que me seguem, das patroas que conversam aqui comigo, delas falando que a empregada doméstica delas não é organizada, ela não tem assim uma noção de como manter a casa organizada, de como fazer ali sim uma faxina e uma limpeza, que a casa se mantenha mais limpa, que a casa se mantenha limpa por mais tempo, né? E aqui eu falo para você, é muito importante quando você vai fazer qualquer atividade que você tenha técnicas e que você tenha noção técnica mesmo do que você está fazendo. E a empregada doméstica não é diferente. O que eu falo aqui para você é muitas delas fazem as coisas no automático,
o fazer as coisas de casa, a gente acha que é muito simples, que é fácil, né? Que todo mundo sabe fazer. E eu falo aqui para você, não é. Serviço de casa também precisa ter técnica. Serviço de casa tem também método para fazer, para que esse serviço seja otimizado e para que esse serviço seja produtivo. E a empregada doméstica, ela precisa de ter noções dessas técnicas e quando ela tem o método certo para fazer, aí a chave vira e esse serviço que ela te entrega fica diferente. E eu falo isso porque quando eu converso aqui com as minhas alunas, as empregadas domésticas, eu pergunto para elas, a gente vai ter um módulo que é um módulo de organização e limpeza, e ali eu vou passando várias técnicas, os métodos que elas podem usar ali para otimizar o tempo delas e para que elas realmente melhorem a questão do retrabalho, porque muitas delas, sem perceber, fazem o mesmo serviço mais de uma vez, e isso gasta o tempo delas, isso daí não deixa com que elas otimizem o trabalho. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Uma das coisas que eu pergunto para elas, eu falo, não, porque quando você primeiro varre o chão e depois você vai limpar a prateleira, a bancada, o que acontece? Você varreu o chão, foi limpar a bancada está com pó, está com alguma sujeirinha, você jogou para baixo no chão, o que acontece? Lá vai você varrer o chão de novo. E aí você vai falar, pô, Fabi, mas isso é óbvio, né? Quem que vai varrer primeiro o chão para depois limpar uma prateleira, limpar uma bancada? E eu falo para você, o que é óbvio para você não é óbvio para o outro. E muitas delas falam, nossa, Fabi, é verdade. Às vezes eu tenho realmente que varrer o chão 2 vezes. Então, quando eu falo aqui para você que é importante que eu passe, né? A importância de quando eu passo para empregada doméstica os métodos e as técnicas que vão ajudando ela e que elas começam a pensar nas coisas que elas estão fazendo, como que isso otimiza e como que isso traz referências para ela com relação à organização, com relação à limpeza e como que isso traz otimização do tempo dela, reduzindo, nossa, assim, mas reduz muito o retrabalho, que é algo que eu tenho aí com certeza eu falo para você, uma das coisas que rouba o tempo da sua empregada é o retrabalho. Quantas coisas elas não fazem mais de uma vez, às vezes porque não sabem fazer de uma forma mais otimizada, às vezes por esquecimento mesmo, por distração, né? E isso tudo traz aí essa questão desse olhar que você tem para essa falta de organização que fica na sua casa, para essa falta de organização que a sua empregada doméstica tem. Essa questão da empregada doméstica ter as referências traz para ela uma produtividade que você vai se surpreender quando ela tiver esse olhar e quando ela tiver essas referências. Quando eu falo para você, se é a sua empregada doméstica, porque eu sei que não são todas as empregadas domésticas que organizam o armário, que guardam a roupa no armário, mas se a sua empregada doméstica, ela é responsável por essa atividade, e ela não sabe o porquê que cada roupa tem que ter uma dobra, por que as roupas são dobradas de formas diferentes, como que ela pode organizar dentro do armário as roupas de modo que elas fiquem de uma forma que fique visualmente mais fácil de você achar e para ela guardar. Então, assim, quando ela tem essas referências e quando ela tem essa noção de que isso ajuda para ela, é ela que é beneficiada, isso daí traz para você um ganho, que é o ganho que você está buscando de organização, e traz para ela o benefício de otimizar o tempo e dela se organizar. Porque muitas empregadas domésticas, elas não têm a referência de organização, elas gostariam de ser mais organizadas, muitas delas
gostariam de ser mais organizadas, mas elas não sabem como. Elas não têm o caminho, elas não têm essa rota de como que elas vão se organizar. E aqui eu tenho um exemplo que é muito bacana, que é a Cida, que é uma aluna minha empregada doméstica. Inclusive, tem um vídeo dela aqui no Insta. Depois, se você quiser dar uma xeretada ali nos vídeos, acha o vídeo da Cida, é um depoimento que ela fala, e é muito bacana, porque a Cida, ela comenta que ela sempre quis ser mais organizada, ela sempre quis ter essa noção de organização, e depois que ela fez o curso, ela aprendeu, por exemplo, a organizar um armário. A responsabilidade de guardar a roupa na casa que ela trabalha é dela. E quando ela aprendeu a organizar o armário, ela falou assim para mim: Fabi, é impressionante como que hoje eu não perco tempo para poder montar o armário, para poder organizar as gavetas, as prateleiras, porque o jeito de organizar e de guardar que eu tenho hoje me dá mais tempo, e eu ganho ali esse tempo do que eu perdia pensando como é que eu ia fazer, como é que eu vou guardar, e a visualização para mim é muito mais fácil, para minha patroa, né, para o meu patrão, é muito mais fácil, e ela fica orgulhosa. E o que para mim é muito bacana é quando ela me relatou falando: Fabi, eu organizei esse guarda-roupa e ficou tão bacana que às vezes eu estou passando no quarto, eu não preciso abrir o armário, mas eu abro ali só para ver a organização que eu fiz. Então você vê que a empregada doméstica, ela fica orgulhosa do trabalho que ela faz, ela se sente realmente capaz de fazer aquele serviço. E sabe o que acontece com isso? Ela vai manter esse armário organizado, porque ela viu o benefício de ter a organização, de ter uma técnica, dela entender por que existe um jeito certo de colocar um cabide, dela saber que existe um jeito certo de dobrar uma camiseta, por que não pode ficar uma calça para um lado, a dobra de uma calça para um lado, a dobra para outra. Então, quando ela entende o porquê da organização e que ela tem a técnica para aplicar aquilo na sua casa, aí você vai ver que essa empregada doméstica vai manter esse armário organizado, vai manter a sua casa organizada, porque ela entende que o benefício não é só para você, é para ela também. E isso é importante, né? Aqui eu sei, né? Eu sei que tem muita patroa que fala: pô, mas eu quero minha casa organizada. Como que ela vai fazer? Não sei. Então, assim, esse não é um pensamento de patroa do futuro. E não é um pensamento de quem quer uma empregada doméstica do futuro, tá? Então, aqui, você, para ter uma empregada que seja aí qualificada e que te entregue um serviço de melhor qualidade, você também tem que ser uma boa patroa. Você tem que ser uma patroa também qualificada. Então, quando eu falo isso para você, não é que você vai ficar tendo um monte de tempo aí com a sua empregada doméstica, vai gastar um monte de tempo com ela, não é isso. O que eu digo aqui para você de ser aí uma boa patroa, para você ter uma boa empregada doméstica, é você saber que a sua empregada doméstica, ela não caminha sozinha. Ela precisa de ter ali uma gestão, ela precisa de ter uma orientação sua, ela precisa de ter, sim, uns 5 minutinhos seus para poder orientá-la, para poder conversar com ela, para passar a informação correta. Não é né? Quando eu falo para você ser aí a gestora da empregada doméstica, não é que você vai ficar o dia inteiro falando com ela e passando informação, mas 5 minutinhos de boa qualidade no que você passa de informação são suficientes para a sua empregada doméstica ter aí essa orientação e saber exatamente por onde que ela começa, onde ela termina, e sim ter essa rotina dela mais organizada para te entregar um serviço de melhor qualidade, para te entregar uma casa mais organizada e uma casa com a limpeza que você está buscando, tá? E aí eu falo para você, então as referências são básicas para você ter essa empregada doméstica que você busca com a casa limpa e organizada. Como que ela vai saber o que é organizado
se ela não tem referência, tá bom? E aqui a outra coisa que eu falo para você é que as técnicas e os métodos, eles são a base para a organização e para manter a casa limpa e organizada. Porque a partir do momento que a sua empregada doméstica, ela entendeu que existe uma técnica para ela colocar e que essa técnica, ela vai trazer o benefício dela manter aquela casa limpa e organizada. Por que que eu falo isso para você? Muitas empregadas domésticas, né, as minhas alunas, elas me relatam quando ali quando eu já passei os métodos, passei as técnicas e elas colocam em prática o que elas entendem ali e que é uma coisa que eu bato bastante ali com elas. Quando elas fazem uma faxina bem detalhada, quando a empregada doméstica tem um cuidado de manter a casa, ela fez a faxina de um cômodo num dia da semana, mas no dia seguinte não é que ela vai esquecer daquele cômodo, ela vai manter aquela casa limpa, ela vai manter a casa organizada. E aí o que acontece? Caprichou no dia da faxina. Na semana que vem, ela manteve a casa. Na semana que vem, quando ela for fazer a faxina de novo, o que vai acontecer? Não vai ter acúmulo de sujeira. Então, para ela, a faxina fica mais fácil. E aí sim, ela tem a noção de que para ela é ótimo ter esse cuidado na hora de fazer a faxina e ter o cuidado de manter a casa organizada, porque a semana seguinte, quando ela for ter que fazer a limpeza de novo, para ela vai ser mais fácil. Então, tudo que ela enxerga de benefício e que ela vê que, nossa, como que, né, eu não tinha pensado nisso antes, que traz para ela essa sensação do, nossa, é verdade, né? Olha como isso facilita a minha rotina. É aqui que eu falo para você, são essas referências que vão mudar o jeito da sua empregada doméstica enxergar ali a limpeza, enxergar aí a organização. Então, não dá para cobrar da sua empregada doméstica a organização se ela não sabe o que você quer, como que é essa organização e se ela não tem referência de organização, tá bom? Então, por isso que no meu curso eu mostro muito para elas no módulo de organização referências de dispensa organizada, como que elas vão ter a técnica de fazer uma dispensa, organizar uma dispensa de modo que os produtos fiquem visualmente fáceis de serem vistos, que fique visualmente bonita, porque é legal a gente ver uma dispensa bonita, não é verdade? E que fique fácil também dela organizar as validades dos produtos, como que ela vai manter ali os produtos que têm validade mais próxima para frente, os que estão com validade mais um pouquinho mais longe para trás, a organização ali, né, de uma coisinha atrás da outra. Então, assim, referência é tudo para você ter aí uma organização bacana que a sua empregada doméstica vai entregar para você, tá? E uma coisa que também ajuda muito a manter a casa organizada é você ter cada coisa no seu lugar. A empregada doméstica, ela faz o serviço dela, ela vai ali, se é uma empregada doméstica que entendeu, tem referência, vai começar a colocar em prática na sua casa a organização. E para você manter essa organização que a empregada doméstica vai colocar em prática, é importante a família também colaborar, tá? E eu falo isso, você vai falar, pô, Fabi, mas não é o trabalho dela manter a casa ali organizada? É o trabalho dela manter a casa organizada, concordo com você. Só que, se vocês deixam a casa de cabeça para baixo, ela organizou num dia, no dia seguinte chegou, tá tudo super bagunçado, é o tempo dela também que está indo embora. Então, não estou falando para você que a casa tem que estar um brinco quando a empregada doméstica chegar, que você não vai deixar o seu filho brincar na sala. Não é isso, tá? Mas, se vocês têm cada coisa num lugar e que a família tenha o mínimo de organização para manter ali cada coisa no seu lugar, isso já ajuda muito a você ter essa sensação de casa organizada e você otimizar também e ajudar, sim,
a empregada doméstica, quando ela chega na sua casa, de não ter que ter todo aquele retrabalho que vocês poderiam ter ajudado. No sentido de, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha casa. Aqui na minha casa, eu tive um ganho enorme de produtividade da minha funcionária, tanto da Verinha, que trabalhou comigo 16 anos, da Marinar, que está comigo desde quando a Verinha saiu, já tem uns 3 anos que a Marinar está comigo. O que acontece? A gente tem aqui as coisas assim, são determinadas. Eu tenho, por exemplo, a tesoura na cozinha fica na primeira gaveta. Então, quando alguém da família, ou mesmo a minha funcionária, quer buscar a tesoura, vai precisar da tesoura, todo mundo sabe que está na primeira gaveta. E qual é o combinado? Tirou da primeira gaveta, usou, volta para o lugar. Sabe? Não deixa espalhado ou não guarde em outro lugar, porque é muito mais fácil todo mundo saber onde tem as coisas do que, por exemplo, ficar procurando, perde-se tempo, ou ficar pedindo para a empregada doméstica parar o que ela está fazendo para ir buscar o que você não está achando. É lógico, uma coisa ou outra a gente não acha? Gente, básico. Mas se você tem uma grande maioria de objetos já determinados aonde fica cada coisa, isso ajuda muito na organização. Isso ajuda muito no ganho de tempo de todo mundo. Por exemplo, quando você tem um cantinho que você deixa chave, carteira, quando você chega, não é mais fácil de você saber que ali, hora que você precisar daquela chave, você sabe aonde ela vai estar? Do que você, na hora de sair para ir trabalhar, correndo, ter que buscar, nossa, cadê minha chave? Não acha a chave, aí não acha a carteira, né? Marido que perde carteira. A gente ainda tem bolsa, né? Nós, mulheres aqui, a gente ainda guarda a carteira na bolsa, pega a bolsa e está ali. E agora, e os homens? Aqui na minha casa, vocês imaginam, sou eu de mulher, um marido, ainda bem que é um, né? Um marido e 2 filhos meninos. Então, o que acontece? Vira e mexe, eu tenho, mãe, você viu minha carteira? Aí fala, né, meu marido, Fabi, você viu a chave do carro? Então, quando isso daqui foi determinado que existe um cantinho onde chegou, deixa a carteira. Tem ali onde de pendura a chave. Chegou, deixa a chave pendurada. Gente, vocês não sabem como isso facilitou tanto a minha vida, a vida das meninas que trabalham em casa, porque na hora que elas estão lá na lavanderia mexendo com a roupa, elas não precisam parar de fazer o que elas estão ali se organizando para ir buscar o que ninguém está achando. Então, cada coisa no seu lugar ajuda sim e facilita muito a vida, tanto da empregada doméstica quanto da família mesmo. E é importante a gente ter essa questão de referências de organização, porque isso não fica só dentro de casa, né? Isso as pessoas levam para a vida pessoal, para profissional, né? É importante a gente ter referências, sim, de organização. Isso ajuda muito em todos os as coisas da nossa vida, né? Ajuda bastante. E é quando a gente não tem as coisas organizadas, o que acontece muito, e isso eu vejo em várias casas. Ali, quando você não sabe aonde você vai guardar algum objeto, estipula-se o buraco negro. Vou pôr aqui o buraco negro, porque é onde você vai ter ali o buraco negro ou o canto das tralhas. Vai ser uma gaveta, vai ser um armário, não sabe aonde coloca aquele objeto? Vai lá para o buraco negro, vai lá para o canto das tralhas. E isso é ruim, porque quando você não tem essa organização, esse buraco negro aí, ele vai se tornando o lugar de onde vai estar tudo que vai na sua casa, inclusive as coisas que poderiam ter ido para o lixo, né? Então você fica juntando tralha mesmo, de que você não precisa. E aí vem aquele acúmulo de objeto totalmente desnecessário na sua casa, tá? E quando eu falo isso, eu falo assim, com muita certeza, porque eu tenho casos de amigas minhas, assim, muito próximas, que eu falo, meu Deus do céu, eu acho que eu tenho que tomar muito cuidado para não esquecer nada aqui, porque se eu esquecer alguma coisa, vai para o buraco negro, eu não acho nunca mais. E elas ficam rindo, eu falo, esse buraco negro seu aqui, pelo amor de Deus, você dá um jeito de eliminar isso da sua vida,
porque isso não é produtivo, e se você tem esse hábito, a sua empregada doméstica também vai ter, porque na hora que ela não sabe onde vai guardar alguma coisa, você pode ter certeza que ela também vai usar o buraco negro, tá bom? Então, vamos lá. E quando eu falo aqui também de organização, uma das coisas que são importantíssimas para você começar essa organização na sua casa e para que a sua empregada doméstica tenha também uma referência, né, de organização, é o desentulhar, tá? Eu gosto muito, não sei se vocês conhecem a Marie Kondo, é uma japonesa, ela é mestre em organização e, enfim, eu gosto muito do programa dela, eu acho muito bacana como ela coloca ali a organização e a visão dela de organização. E uma coisa que ela fala que eu me identifico muito, mas muito mesmo, é a questão do consumo consciente, tá? Então, como que você vai começar aí essa jornada da organização para ajudar a sua empregada doméstica a também ter a organização dela e para ela manter a casa organizada? Comece fazendo um desentulhar mesmo de armário dos quartos, da cozinha, da sala, e é você começar a olhar para o seu armário, tirar ali, fazer uma faxina nesse armário, de tirar as coisas que você realmente não usa, tá? E fazer ali separar o que você vai tirar em caixas, porque o que você vai tirar desses objetos vai ter a caixinha do que você vai doar, porque tem coisa que dá para a gente doar, vai ter a caixinha do lixo, porque tem coisa que nem para doação vai funcionar, tem a caixinha do que vai ficar e tem a caixinha do que vai vender, porque hoje em dia vocês conseguem vender, se tiver coisa boa e que você acha que dá para vender, vamos vender essas coisas também. E o que a gente tem aqui? A partir do momento que você organizou esse seu armário, organizou a rouparia, tirou, olhou ali, e aqui eu faço um convite para você a pensar mesmo, será que esse objeto, olha para aquele objeto, será que esse objeto eu realmente preciso dele? Se já tem mais uma roupa sua, tem mais de 1 ano que você não usa essa roupa, será que você realmente vai usar isso aqui? Então, assim, não fique guardando, às vezes a gente compra roupa, né? Roupa menor, não, eu vou emagrecer, eu vou vestir essa roupa. Aquela roupa já está ali 2, 3 anos no seu armário, você nunca usou, e a chance de você usar, não é que você não vai emagrecer, mas é que aquela roupa você já comprou com um propósito errado. Então, vamos pensar agora, é o desentulhar. Tira essas roupas do armário, olha a sua rouparia. Será que não tem mais lençol, mais toalha de banho ali do que realmente você precisa? Ou será que não tem coisa ali que dá para você doar, né? Será que não tem gente precisando ali mais do que do que esse armário seu? E aí, a partir do momento que você fez essa organização, o que eu te dou aqui uma dica que é a dica de ouro? Envolva a sua empregada doméstica quando você for reorganizar o armário. Ali, ela estar envolvida, ela participar da organização é muito importante. É ali que ela vai ter referência, é ali que ela vai entender o porquê das coisas estarem cada uma no seu lugar, e é ali que ela vai entender que deixando aquele armário organizado e mantendo aquele armário organizado, para ela também facilita muito na hora de guardar e na hora de fazer uma nova organização. Então, envolva a sua empregada doméstica nos projetos que você for fazer de organização. E eu tenho aqui muitas patroas que me relatam, são inclusive as clientes, né? São as patroas que compram o meu curso para empregada doméstica, elas falando, Fabi, eu já contratei personal organizer, mas acaba que a minha funcionária não consegue manter as coisas do jeito que, né, que a profissional vem aqui e organiza. E aí eu pergunto, mas essa sua empregada doméstica, ela participou do projeto dessa organização? Ela teve junto com a pessoa que foi organizar esse armário? Ela fala, não. A pessoa organizou, depois ela até mostra para a empregada doméstica, para a empregada ver como ficou. E eu falo para você, não adianta. Se a empregada doméstica é responsável por manter aquele armário
guardar as roupas no armário, ela precisa participar do projeto de organização do armário. E aí ela vai entender por que o armário precisa de ter aquela organização, por que os cabides não ficam cada um por um lado, por que existe um jeito de dobrar uma blusa, por que existe um jeito de dobrar uma calça. E aí sim ela vai entender, porque a partir do momento que a gente entende o porquê das coisas, não fica muito mais fácil de você dar continuidade e você prestar mais atenção naquilo que você está fazendo, porque você sabe o porquê. Então, tem lógica, as coisas têm lógica para acontecer, e isso a sua empregada doméstica também precisa entender. Se ela não tem ideia do porquê das coisas, por que ela vai manter? Né? Qual é a referência que ela tem ali para se organizar? Então, não adianta você cobrar da sua empregada doméstica algo que ela não tenha técnica para fazer. Então, por isso que eu te falo, desentulhou o armário, organizou o armário, a sua empregada doméstica participou com você, ela vai ter ali sim a consciência de manter esse armário organizado, e ela vai ter ali também aquele orgulho de quando eu falei para você aqui, que eu comentei, da empregada doméstica que consegue organizar e fazer colocar as técnicas que ela aprendeu de organização e coloca ali, organizando um armário, organizando uma despensa, organizando uma rouparia, e elas ficam muito orgulhosas, e elas vão manter sim. A partir do momento que elas têm ali a consciência dessa organização, elas mantêm a casa organizada, o armário organizado, a despensa organizada, tá? E aqui eu falo para você, como eu comentei, né? Para mim, a maior referência que você vai ter de organização é no consumo consciente. Organizou ali a rouparia, tirou coisas que não estava usando, não adianta você tirar e dali a pouco você começar a comprar tudo de novo. Então, a regra deveria ser, se você conseguir, comprou uma peça, tira uma do armário. Assim você vai ter sempre a sua casa, o seu armário organizado, de forma que você não fique acumulando coisas que você não usa. E antes de comprar, pensa, será que realmente eu preciso disso aqui? E olha que legal, a Bia, que é outra cliente minha, a Bia, inclusive, é a patroa da Cida, que eu comentei com vocês, que ela fez a organização do armário da Bia. A Bia, quando ela fez o curso, eu tenho um módulo patroa, que eu oriento também a patroa ali, como que ela vai, né, fazer ali a gestão da empregada dela, depois que eu já dei o toque total, já fiz a gestão da empregada e como que ela vai manter ali aquela empregada motivada, como que ela vai manter aquela empregada com a organização e todo o planejamento que eu já passei ali para ela. E aí elas estavam pondo em prática a organização de armário. Então a Bia tirou as coisas do armário, fez aquela organização de limpeza, né, de tirar o que usa, o que não usa. E ela me contou o seguinte, ela falou: Fabi, foi muito legal isso, porque eu organizei o armário ali, tirando as coisas. A Cida, eu organizei não, vou organizar aqui minha fala. Eu tirei, fiz o destralhar, e a Cida organizou de novo o armário da forma que você orientou. Enfim, ficou super bacana. Tem vídeo do armário da Cida aí que ela organizou. Olha no Insta que legal que ficou. E aí a Bia falou, nesse momento do desentulhar, eu vi coisas que eu tinha no meu armário que eu nem lembrava que existia, coisas que eu até gostava, mas que estava ali no meio da bagunça e que passava, eu nem lembrava de algumas peças. E aí ela falou, e foi bem na época que eu estava com uma malinha, sabe essas malinhas que a gente recebe para ver roupa e tudo? E ela falou, Fabi, eu cheguei a ver roupa da malinha que se eu não tivesse feito a organização no meu armário, eu ia comprar peças muito parecidas. Ela falou, poxa, eu tinha lá umas 4 camisetas, umas blusas verdes, que eu nem lembrava dessas blusas, e quando chegou a malinha, eu vi uma blusa verde que eu quase comprei. E aí, nesse desentulhar e nessa organização do armário, eu deixei de comprar uma peça que ia ser mais uma para estar lá dentro do meu armário. Então, quando eu falo para você do consumo consciente, é isso.
a organização, ela traz essa consciência para a gente, né? De você realmente olhar e falar, será que essa é realmente uma peça que eu preciso? Então, em vez de comprar a verde, que já tinha lá 2 no armário, 3 no armário, ela foi e comprou uma outra cor, que era uma cor que ela não tinha. Então, e mesmo assim, porque ela estava precisando. E ela falou, e tiveram coisas que eu ia comprar ali daquela malinha que eu falei, bom, não, compra em excesso, eu não estou precisando disso aqui. Então, você gera, sim, essa consciência no consumo e você deixa de comprar coisas repetidas. E aí vem essa organização, porque não adianta entulhar tudo no armário. Armário entulhado é muito difícil de organizar e mais difícil ainda de manter a organização, né? E então, quando eu falo para você que a sua empregada doméstica pode sim ser desorganizada, pode sim não saber como manter a organização, mas antes de você tomar qualquer atitude ou antes de você ter realmente essa certeza que ela não tem a organização e que ela não sabe organizar, você precisa seguir todas esses passos que eu passei aqui hoje para você, com relação à referência, com relação à técnica, com relação ao método. Aí sim, a partir do momento que ela teve todo esse processo, a partir do momento que a empregada doméstica teve o processo que você fez ali com ela, que você mostrou para ela, de organização, de técnica, de método, de limpeza, e ela não está mantendo a casa limpa, ela não está mantendo a casa organizada, aí vale ver se realmente é uma empregada doméstica que está comprometida. Eu não vou falar para você que são todas que ficam, né, super comprometidas aí, que levam realmente a sério e levam para dentro de casa o que é ensinado, mas eu te falo que é uma minoria que não absorve esses ensinamentos e que não leva para dentro de casa, para a profissão dela, o que ela aprendeu. Porque a grande maioria das minhas alunas conseguem sim colocar em prática o que elas aprendem e o mais importante, a partir do momento que ela colocou em prática, que ela entendeu que aquela técnica, que aquele método ajudou na otimização do trabalho dela e quem ganha é ela, porque ela vai estar tendo uma otimização do tempo e ela vai estar entregando um serviço diferenciado, um serviço de melhor qualidade, as duas ganham, patroa e empregada doméstica. A patroa ganha, primeiro, porque ela deu ali a oportunidade da empregada doméstica dela aprender, da empregada doméstica dela entender que existe técnica e que existe um método, sim, para ela colocar em prática serviços que são feitos dentro de casa e que essa empregada doméstica vai começar a valorizar o trabalho dela e ao valorizar o trabalho dela, ela vai entregar um serviço de melhor qualidade. E aí a patroa ganha porque ela vai ter ali a empregada doméstica que ela gosta, aquela pessoa que está dentro do seu lar e aquela pessoa que está ali envolvida com a sua família de uma forma que está assim, com um olhar mais profissional para a profissão dela e que ela vai estar entregando um serviço de melhor qualidade, no sentido de ser uma profissional que é diferenciada, tá bom? Então, não esqueça disso. Casa limpa e organizada tem sim como ser colocado de uma forma aí para a sua empregada doméstica e que ela tenha, né, essa noção de que é possível sim manter a casa limpa e organizada e quem ganha é ela, no final das contas, otimizando o tempo, ok? Deixa eu fazer um convite para você. Primeiro, se você tiver alguma dúvida, quer me perguntar alguma coisa, coloca aqui, a gente conversa, me manda no direct, se tiver qualquer coisa também, eu respondo para você com o maior prazer. Se eu puder ajudar, eu estou aqui para isso. E eu quero te fazer um convite que eu vou estar fazendo
na semana do dia 2 a 6 de agosto. Vai ser uma semana incrível, intensa, onde eu vou estar passando para você de conteúdo que eu passo, inclusive no meu curso, e que eu vou estar passando nessa semana de 2 a 6. Eu vou estar chamando ela aí de Jornada Patroa do Futuro. Eu vou estar tendo ali, são 3 dias de aula, mais 2 dias intensos de live, de troca de informação. Eu vou convidar você que quiser vir conversar comigo. Vamos fazer uma conversa ao vivo, como se fosse uma mentoria mesmo. Você está com dúvidas com a sua empregada doméstica? O que eu posso te ajudar? E aí vem comigo que a gente vai conversar, mas precisa se inscrever. É online, vai acontecer tudo online, é gratuito, e eu estou te fazendo um convite. Vem participar comigo, eu vou estar te contando ali coisas que eu já fiz, que eu fiz ali errado com as minhas empregadas domésticas, como eu corrigi essa rota, como eu consegui ter uma empregada doméstica que ficou comigo 16 anos, mantendo a minha casa incrivelmente limpa, incrivelmente organizada, recebendo comigo os meus familiares, os meus amigos, montando uma mesa bacana. Eu quero te mostrar, eu quero te trocar essas informações com você e te mostrar que é possível você também ter uma empregada doméstica bacana, legal, companheira e seu braço direito dentro de casa. Jornada Patroa do Futuro, de 2 a 6 de agosto. Vem comigo, é gratuito, é online e é só se inscrever. Tem um link na bio. Se inscreve na bio que vai ser bem legal, tá bom? Eu tô te esperando.